Estamos com o tema mantendo sua chama acesa. Diga assim comigo: mantendo sua chama acesa. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Eu estava orando de madrugada e Deus colocou essa palavra no meu coração. E aí eu usei esse tema simbólico: mantendo sua chama acesa, baseado nesse versículo. Vou esperar, está aí no telão, mas de repente você quer conferir na sua Bíblia. Temos aí várias traduções diferentes e tem um campo vasto aí para você aprender. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim, eu vou ler na minha edição Revista Corrigida. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Repita assim após mim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga assim, amém. E toma o seu assento só um minutinho. Algumas considerações desse texto. Queridos, Atos é o elo entre a vida de Cristo e da igreja, entre os evangelhos e as epístolas. Atos é a continuação do evangelho de Lucas, numa dimensão totalmente espiritual. E aqui nós encontramos o apoderamento da igreja numa visão apostólica. Nesse capítulo aqui nós vamos ver que Pedro e alguns apóstolos, eles foram apresentados diante do Sinédrio. Escute bem o porquê. Pedro havia, mais ou menos 3 horas da tarde, ido ao templo com João para orar. Tinha ali um coxo, e ele pede uma esmola. Parece que Pedro saiu de casa com João um pouco desprevenido, não levou nenhuma oferta. Ou ele tinha que dar naquele culto. Aquele coxo pede a esmola, Pedro não tem a esmola para dar, mas ele diz: olha, não tem dinheiro, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo muito mais precioso para você. Eu tenho Jesus, eu tenho a cura, eu tenho a libertação. E aí Pedro diz: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o coxo, que tinha mais de 41 anos de vida, a Bíblia diz que ele andou. Gente, imagine a festa naquele culto de oração da tarde. Imagine a festa. O Espírito Santo estava me testificando essa passagem e eu fiquei pensando: meu Deus, que festa linda aconteceu naquela tarde de oração no templo chamado Formosa. Aquele paralítico, ou agora ex-paralítico, entrando no templo com João e Pedro, saltando, pulando e glorificando a Deus, e os irmãos salmodiando, vendo o Espírito Santo trabalhar.
Só que isso, escute bem isso, fez com que Pedro fosse levado diante do sinédrio, ou seja, diante das autoridades, para ser julgado. E olha, não dá tempo para mostrar, mas o que eles foram ameaçados a desistirem, a parar de falar do nome de Jesus, e eles não estavam nem aí, porque aqui o apoderamento da igreja, numa visão apostólica, a igreja estava na dimensão do Espírito. E quando Deus me mostrou esse tema aqui, mantendo sua chama acesa, falei, isso aí é o abala. Isso é o abala, é o crente cheio do Espírito, numa outra dimensão de vida, para viver sobre os domínios do Espírito Santo. E aí sim, ele tem condição de operar maravilha, ele tem condição de confessar o nome de Cristo diante do sinédrio, ele tem condição de falar de Jesus para qualquer pessoa, para qualquer autoridade. Sabe o que aconteceu em suma? Eu vou terminar. Eles não puderam calar os apóstolos. Olha para cá. Eles não puderam calar Pedro, João e os demais apóstolos. Os ameaçaram e diz, vocês não vão falar mais no nome de Jesus. Vocês prometem. Mas você lembra quando você era novo convertido? Eu me lembro que tinha alguns irmãos que a gente tinha que segurar na igreja. Irmão, não faz muito barulho não, tá? Teve um irmão que a gente até diz, irmão, se você não dá muito glória a Deus alto, a gente vai receber muitas visitantes na igreja, eu vou te dar até um par de botas. Te dou um par de botas, para você não dar muito. Não tinha jeito. O irmão levantou lá, pastor, com bota ou sem bota, pastor? Eu não consigo ficar de boca fechada na igreja. E o povo adorando e glorificando a Deus, irmão. Não tem jeito de calar um crente cheio do Espírito. Eles não conseguiram. E aí, o que eles foram fazer? A Bíblia diz, e eu termino aqui, olha o que está escrito, versículo de número 29. Agora, pois, ó Senhor, eles foram orar. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Eles não foram covardes, como os da nossa geração, que quando são imprensados, ameaçados, eles desistem. Eles negam o nome de Cristo. Eles não tiveram medo, eles não foram covardes. Senhor, dá livramento, as autoridades estão querendo nos matar, tenha misericórdia da gente. Eles não fizeram isso não. Eles dizem, Senhor, olha para as ameaças que eles estão nos fazendo. E concede, olha que coisa, e concede aos teus servos que falem com toda a autoridade, com toda a ousadia, a tua palavra. Enquanto isso, Senhor, estende a tua mão, olha aí, para curar e para que façam sinais e prodígios através do nome do teu santo Filho Jesus. E aí, irmão, chega no versículo chave, o verso de número 31. E tendo orado, diga assim comigo, e tendo orado, e tendo orado. Quanto tempo que você não ora, irmão? Quanto tempo? Pastor, mas não adianta orar, porque tem hora, irmão, que você ora e a sensação que vem ao seu coração é que não adianta orar, que o seu problema é insolúvel, que o seu problema é imperioso. A sensação que às vezes você tem quando ora é que a sua oração não está nem ultrapassando o teto. Sim ou não? É verdade. Tem hora que vem uma sensação de que a nossa oração não está sendo ouvida por Deus. Mas olha para cá, eu quero te dizer uma coisa. A oração, você pode não ver os resultados físicos quando você ora, mas há um abalo no mundo espiritual.
Quando nós oramos, irmão, o mundo espiritual, ele é abalado. Quando você ora, o mundo espiritual é abalado. Você não ora acreditando que a sua oração é tão fortíssima assim. Mas eu quero te dizer que a tua oração é. E eu quero te dizer que nós precisamos urgentemente desse abala de vida no Espírito Santo, para que você tenha a ousadia. Olha para cá, não é para ficar se exibindo na igreja não, que você é cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, profetizando para um. Não, irmão, isso aí já tem muita gente que faz. Não, pare com isso. Não é para fazer isso não, é para testificar do nome de Jesus, é para trazer vidas para Cristo, é para ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o poder que a igreja precisa, mantendo a sua chama acesa, sobre os domínios do Espírito Santo. Você viver uma vida numa outra esfera, numa outra dimensão. Fica em pé. Eu finalizo dizendo: e tendo orado. E tendo orado. Sabe que tem gente que fica muito tempo sem orar. E aí, eu não sei lá em Taubaté, pastor, mas por aqui tem alguns caiçaras. E tem alguns caiçaras que são preguiçosos para a oração. Às vezes é até obreiro. Às vezes é até cooperador da igreja. Mas ele fica fazendo cera e ele não se aplica à oração. Eu nunca comecei um culto sem orar, porque culto se começa com oração. O culto começa com oração e termina com oração. A gente não ora no final do culto, irmão? Agora é recheado de louvor e é recheado de palavra. Mas o culto começa com oração. Todo culto aqui é culto de oração. Se você não ora, é porque você não gosta de orar. Você chega tarde, chega depois. Mas se você fizer um propósito, você pode orar. A Bíblia diz: e tendo orado. O que aconteceu? Amanhã eu vou falar outra parte. O que aconteceu quando eles oraram? O que acontece quando eu oro? O que acontece quando você ora? O que acontece quando você ora? Eu já tenho experiência aqui. E eu já vi pessoas aqui orando de manhã e Deus respondendo a oração à tarde. Eu já vi gente orando aqui e eu já orei aqui e na mesma hora Deus respondeu a oração. Diga assim comigo: e tendo orado. Isso vai ficar no teu coração, e tendo orado. Principalmente quando você enfrentar uns probleminha, você fala: meu Deus, o pastor diz, e tendo orado. Será que eu já orei hoje? Será que eu orei? Ou você entrou nesse culto hoje, irmão, e não orou nem um minutinho durante esse dia? Está vendo como é que você está falho? Nem orou durante esse dia. E aí você quer poder de Deus para a sua vida. Não vai acontecer nada. Nós vamos orar nesta noite. Eu queria chamar uma missionária. Cadê a missionária Sueli? A missionária Sueli está ocupada?